E é justamente sobre isso que eu quero conversar com o Gustavo Cruz, estrategista da RB Investimentos, ele que esteve aqui durante a manhã na nossa programação, está excepcionalmente com a gente aqui nesse finalzinho do dia, fazendo esse fechamento do mercado para repercutir um pouco esse assunto. Gustavo, boa tarde aqui para você. Novamente aqui a gente se encontrando na programação. Boa tarde, equipe da FMC. Novamente aqui, dessa vez alguns temas um pouco mais espinhosos ainda. Pois é, Gustavo. Então, começando com essa questão da Suzano, eu queria entender do teu ponto de vista, quando a gente tem uma ação como essa, porque, claro, assim, pode, se bem que o que parece óbvio para mim pode não parecer para o outro. Uma terra com uma empresa como a Suzano, que existe há 90 anos no mercado, tem milhares de funcionários, não é uma terra que está ali entregue ao relento, né? O primeiro ponto qual que é o impacto disso para a companhia, na prática, assim, dessas duas terras? Eu sei que a Suzano tem ali outras centenas de terras. Na prática, isso gera algum impacto em produtividade da companhia? Tipo assim, primeiro essa questão, o impacto na companhia. A segunda questão como justificar uma movimentação como essa? Acho que é justificar o injustificável, porque uma terra como essa não estava ali ao relento, né? Como que justifica algo como esse, assim? Vai totalmente contra, por exemplo, do que o presidente estava falando mais cedo. Então, eu entendo que você dá um sinal muito ruim para quem quer investir no Brasil. Você já tem uma taxa de juros super elevada. Então, você avaliar se você vai fazer algum tipo de investimento em qualquer tipo de propriedade rural, você está colocando quase 14% na mesa como comparação sem risco, na teoria, que é investir para emprestar para o governo. E aí você ainda dá um risco extra, que você vai precisar ter uma parte jurídica da sua empresa relevante, porque existe um risco de invadirem a sua terra. Mas por quê? Porque você tem um risco específico, se eu demorar muito para produzir? Não, é uma terra produtiva, uma terra de uma empresa que a Suzano emprega mais de 35 mil pessoas no Brasil inteiro, uma empresa que tem investimentos milionários, como ela mostrou no release, em projetos sociais, então devolve bastante para a comunidade pelo tamanho que adquiriu, e você mesmo assim acaba virando alvo, porque simplesmente você chama mais atenção, obviamente, ao ganhar esse tamanho. É mais interessante, então, na cabeça dessas pessoas de que a Suzano abandone essas terras, deixe essas terras ao lar para nada e deixe de empregar as pessoas também, e abandone também todos os projetos sociais no entorno? Acho que não. Acho que não é a vontade da população como um todo. Portanto, eu acho que é uma sinalização muito ruim e é uma sinalização que o governo não pode deixar passar sem nenhum tipo de manifestação contrária, porque senão você está deixando mais margem, abrindo mais margem para outros tipos de invasões de terra. Não acho que é qualquer coisa, não. Acho que dá uma sinalização muito negativa para o primeiro dia, aliás, como aconteceu nesses últimos dias, né? Então, um pouco mais de 2 meses de governo, já tem uma situação bem frágil nesse ângulo. Dona Débora Oliveira, você perguntou como é que justifica se é uma terra produtiva. Tanto que não foi utilizada a justificativa padrão do movimento e dos movimentos de sem terra. O próprio movimento até assume que é uma terra produtiva. Fala o seguinte, não estamos invadindo uma terra que está sem uso, está há 5 anos abandonada, como é o caso da previsão em Constituição. Aí é muito discutível essa questão da função social da terra. Não, está 5 anos sem produzir absolutamente nada, tem que ser utilizada para acolher esses trabalhadores sem terras e, claro, produzir alguma coisa naquela terra. É uma terra produtiva. Inclusive, não é essa desculpa que é utilizada pelo movimento. A desculpa é uma monocultura de eucalipto que está prejudicando os recursos naturais da Bahia e está prejudicando o solo. Primeiro que não é função do MST julgar se a monocultura é boa ou ruim, é função da justiça. Se tem um problema com o solo, se tem um problema com a monocultura, se tem um problema com o estado da Bahia, isso não é função do MST julgar ou não. E aí fica essa parte do governo realmente interferir, porque não tem previsão na Constituição brasileira de você invadir uma terra produtiva, não tem previsão na lei brasileira, então é uma situação que não dá para o governo ficar calado, e é por isso que, claro, há essa demanda não só dos investidores, mas aqui do Brasil, mas como investidores internacionais, de saber o posicionamento do governo, e é justamente isso que eu gostaria de lhe perguntar: a quem prejudica mais essa história? É uma deterioração
desse risco político, risco fiscal, risco jurídico aqui no Brasil? É uma deterioração para os investidores externos que normalmente trazem o capital para investimento aqui no Brasil, ou seja, um capital que não estava aqui e está vindo para o Brasil para fazer investimento. Quem fica mais receoso agora com essa ação e com uma ineficiência do governo de combatê-la ou de se opor a esse movimento? A quem prejudica mais? É o investidor brasileiro? É o investidor institucional? É o investidor estrangeiro? É a própria companhia? Como que você avalia os danos desse movimento, Gustavo? Bom, pelo tamanho da companhia, a Suzano, obviamente, se ficar um evento bem específico, ela é talvez uma das prejudicadas com tamanho menor, talvez menos prejudicada. Investidor estrangeiro, obviamente, olha isso e fala, bom, meu receio quando eu escuto Lula é aquela associação que tem com o MST. E aí, há 2 meses de governo acontece isso, reforça esse receio. O investidor brasileiro, ele acaba tirando recursos da economia real. De novo, ele fica menos incentivado a tirar o dinheiro da renda fixa, que está pagando lá seus quase 14%, e botar em projetos, em empregos mesmos na economia real. E aí o MST ele acaba sendo, curiosamente, prejudicial a quem mais ele quer defender, que é a população mais pobre. Porque esses recursos da população mais rica, eles deixam de fluir para a economia real, ficam investidos, podem ser investidos até fora do Brasil, dado que não existe um limite, né, para fazer esse tipo de investimento em qualquer lugar do mundo. E aí quem é prejudicado é quem precisa mais, quem quer emprego, quem quer trabalhar, dado que você não tem mais uma situação segura para investir se isso se tornar uma causa comum, se tornar um padrão, digamos assim. Agora, Gustavo, vamos mudar um pouquinho de assunto, acho que, recado dado em termos... Vamos ficar acompanhando, é claro que a gente vai atualizando todos vocês, como eu mesma falei, a própria companhia já entrou ali com um pedido de desocupação, é todo um processo para que isso aconteça, isso não deve ser resolvido entre hoje e amanhã, mas é claro, a gente vai atualizando vocês de tudo, do que estiver ocorrendo. Quero mudar um pouquinho de assunto, trazer aqui Iguatemi. A gente teve o resultado da companhia sendo divulgado, o que me chamou a atenção é que Iguatemi vinha em queda hoje, aliás, deixa eu até trazer aqui, deixa eu ver se ampliando aqui o meu monitor de mercado, eu consigo trazer aqui a variação de Iguatemi, não está aqui aparecendo, não sei se agora nesse momento ele está no 0 a 0, quando está no 0 a 0 não me aparece aqui no monitor de mercado. Enquanto eu vou abrir aqui, deixa eu só trazer essa reflexão contigo. A gente teve a companhia anunciando dividendos, uma bolada aí de dividendos inclusive, com vendas recordes em 2022, mas a companhia chegou a registrar queda nesse pregão de quarta-feira. Eu queria entender do teu ponto de vista o que pode ter afetado, qual tem sido essa interpretação, então, do mercado para diante de uma bolada com dividendos como essa, que não deixa de ser uma notícia positiva, a gente ter aí uma queda do papel. 5%, tá, Débora? Olha aí, 5%, exatamente. Não está me aparecendo aqui, eu vou neste momento, 5,07% de queda para Iguatemi. Pois é. De todos os relatórios que eu vi, de todos os analistas pares, eu não vi nenhuma reclamação. Eu conferi bastante aqui, não enxerguei nada, tudo bem, teve uma ocupação que não foi atingida de 95%, ficou em 92,9%, mas ainda é um crescimento. Tiveram vários destaques positivos no resultado, então me parece que é algo bem técnico de uma posição relevante que está se desfazendo depois do resultado, entendeu? Que, bom, já entregou o que eu esperava mesmo e aí é o momento de sair. O que dá para entender? Então, parece um movimento muito mais de buy side, de algumas gestoras, de alguma corretora com uma posição relevante, do que do sell side, de quem está fazendo análise e comparando aos pares. A maior parte dos analistas continua bem otimista com o Iguatemi para o restante do ano. Então, se você está pensando se é um momento ideal ou não de entrar, a maior parte dos analistas olhou para o resultado e falou sim, a Iguatemi continua sendo destaque no seu setor. Ela tem um portfólio bem direcionado para um público de classes mais ricas, de classe A ou A+, enquanto você teria algum concorrência talvez na JHSF, mas que sofre com outras vulnerabilidades na parte do setor imobiliário. Maravilha, dona Débora Oliveira. Inclusive, Iguatemi está levando para baixo também algumas empresas desse mesmo segmento. A Aliança Sonae estava com uma queda parecida, próxima de 5%. Multiplan, que é a companhia que todo mundo fala que já está precificada, está acima do preço ali do que era uma oportunidade, que durante a pandemia ficou barata, mas já devolveu esse valor.
E aí é quem não está caindo. Então a companhia que já está sobreprecificada não caiu. Iguatemi e a Aliança Sonae, depois, claro, da fusão com a BR Malls, é quem estão se prejudicando, quem está se prejudicando mais na tarde de hoje. Companhias que são observadas pelo mercado como oportunidades no setor de shoppings, já que Multiplan já entregou muitos resultados positivos, já conseguiu recuperar suas operações e o mercado já devolveu essa recuperação no valor das suas ações. Então, teoricamente, Multiplan já estaria precificada para o atual cenário, um pouquinho abaixo, mas ainda precificada. Iguatemi e Aliança Sonae estariam correndo abaixo. Aí vem os resultados, Multiplan sobe, Iguatemi e Aliança Sonae caem no dia de hoje. Então, realmente, a gente tem que entender como é que funciona o mercado e, claro, tem algumas dinâmicas que são muito difíceis de compreender, né, Gustavo? Pois é, o resultado ajustado do Iguatemi foi um resultado positivo. O lucro da empresa cresceu, o lucro líquido de mais de 122 milhões de reais, EBITDA ajustado alto também, 200 milhões de reais, a dívida, a alavancagem da empresa está abaixo de 2, que é a meta deles, está em 1,79, portanto são números bons, a empresa diz que vai controlar, vai buscar melhorar a qualidade da dívida ao longo desse ano. É uma empresa que está fazendo o seu dever de casa de forma prévia, então a perspectiva é positiva. Ela ainda demonstrou que depois que ela adquiriu 100% do JK Iguatemi, que é um dos principais ativos do Brasil em termos de shopping centers, ela já teve um resultado ainda mais expressivo para shopping centers, para resultados da companhia como um todo. Também mencionou como os serviços foram impactaram os shoppings positivamente, poder voltar a funcionar 100%, não ter nenhum tipo de restrição da pandemia, já trouxeram benefícios para outras linhas da companhia, como isso era importante antes e estava paralisado em 2020, 2021, agora já não está mais. Ou seja, vejo com bons olhos. O que poderia ser um problema para o setor de shoppings agora? Várias varejistas começarem a dar problema em termos de pagamento de aluguel, mas o Iguatemi justamente mostrou o contrário. Aliás, um ponto curioso, Débora, a gente pode falar que um dos destaques do resultado do quarto trimestre do Iguatemi foi seu departamento jurídico, porque a Iguatemi teve uma inadimplência de menos 3,8%. Como que ela ficou com uma inadimplência negativa? Porque o seu jurídico conseguiu ir atrás de cerca de 70 milhões de reais em atrasos dos últimos anos e recuperado. Então, não vejo realmente um problema nos números que foram colocados na mesa. Alguns indicadores aqui pelo Profit Pro da Anelógica, mostrando quem montou e quem desmontou mais operações, mais posições com o Iguatemi durante o dia de hoje. Nós tivemos um movimento muito expressivo e aí ordens bem colocadas ali, então movimentos bem bruscos, vindos de Bradesco, BTG e Credit Suisse, se desfazendo ali de respectivamente 400 mil ações, aproximadamente 350 mil ações da companhia. Então nós tivemos esse movimento. Quem está comprando neste momento mais ações da empresa, tem quem está montando mais posição, são as ordens vindas de Merrill, Itaú e da Necton, também a Necton aqui na terceira colocação, e aí essas posições que estão sendo montadas, no número de ações elas estão sendo iguais às que estão sendo vendidas, mas o preço está menor, então motivando essa queda forte no preço aí das ações. Então quem vendeu caro, quem comprou caro, comprou barato, então tá no meio termo ali, a gente está perdendo 5%, mas igual não tem ninguém no meio termo, ou está montando muita posição em Iguatemi, ou está desmontando muita posição em Iguatemi. Ninguém ali jogado no meio termo, pelo menos das grandes corretoras que atuam aqui no Brasil. Débora? Isso mesmo. Gustavo, quero muito agradecer novamente você aqui com a gente, sempre muito parceiro aí trazendo o seu olhar, a sua visão sobre o mercado. Muito obrigada mesmo. Um forte abraço para você, para todo o time da RB. Contamos sempre com a participação de vocês por aqui. Até mais. Tchau, tchau. Que precisarem, é só falar. Um bom resto de quarta-feira para todos. Maravilha, agradeço. Tchau, tchau.